Bem, e aí, eu vou, digamos, discutir o caso mais importante aqui. Porque isso aqui é o aluno primeiro colegial, a gente sempre faz esse tipo de exercício aqui, né? Esse aqui também é muito famoso. Mas esse aqui, pessoal, não é tão discutido e é o que mais se cobra em relação à aplicação das leis de Newton, que é a história dos elevadores. Vocês têm na apostila um capítulo só sobre elevadores aí. Que é o seguinte, quando você sobe numa balança, o que a balança mede? Bem, você poderia responder perfeitamente. Ao olhar para a balança, tá lá na unidade de medida, quilograma. Beleza. Se está escrito quilograma, ela mede massa. Não é verdade? Mas não é. A balança mede força. Porque quando a balança é um sistema de molas ali, quando você pisa na mola, você não faz uma ação, reage. A reação é o que indica lá. Olha lá, então se mede força, por que não aparece Newton lá, né? Para não matar as pessoas de susto, né? Imagina aquele pessoal que é chegado em fazer regime, fica tomando uns líquidos meio alaranjados, coisa meio esquisita aí, fica desesperado, não vê a hora de subir numa balança para ver como é que tá, se o regime está dando certo, e não sabe física, matou a aula de física para fazer regime. Chega lá e a balança está medindo força, ela vê lá que ela tem um peso de 500 newtons. O que acontece? Ela morre em cima da balança, o coração para, certo? Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas. Por isso que o pessoal coloca, ao invés de 500, coloca 50 quilogramas. Vocês sabem o que eu fiz daqui para cá ou não? Ora, se o peso é a massa vezes a gravidade, quem que é a massa? É o peso dividido pela gravidade. Se eu dividir isso aqui por 10, dá quanto? 50 quilogramas. Então, está indicando quilograma, mas balança mede força. Então, presta atenção nesse exemplo aqui que foi tirado da Universidade Estadual de Maringá. Tem uma pessoa de 60 quilogramas, está aqui, ela está em cima de uma balança que está graduada em Newton, essa balança então é uma balança real. Ela não está graduada em quilograma, está graduada em Newton, ela mede força. E detalhe, está dentro do elevador. É a coisa mais comum do mundo, né, pessoal? Você chegar no elevador, uma balança, você sobe, né? É uma cena bem comum na nossa vida, tá? Eu quero saber qual é a indicação da balança. Quero saber quanto que a balança vai indicar em alguns casos que a gente vai ver. Outro erro que se comete. Bem, já que a balança mede força, que força a balança mede? Primeiro nome que aparece, peso. Exatamente. E se eu falar que não é o peso? A balança mede a força que eu troco com a superfície dela. E como é que chama o nome da força trocada com a superfície? Chama normal. Então, pedir a indicação da balança, pessoal, significa calcule a força normal trocada entre a pessoa e ela. Mas não dá o peso? Nem sempre. Vocês vão ver que nem sempre. Então, a força medida pela balança é a reação normal, trocada entre ela e a superfície. Eu quero essa força normal em quantos casos? 3, 6, 7 casos. Eu quero primeiro com o elevador em repouso, né? Que é o que mais confunde aí. O elevador subindo e descendo em MRU, movimento retilíneo uniforme. Eu quero, quando o elevador estiver subindo acelerado, subindo retardado, e assim vai. Então, a gente vai ver cada item aqui, certo? Então, ó, esses itens vão aparecer de novo, certo? Primeiro, o elevador em repouso. Quais são as forças atuantes sobre essa pessoa? Peso e a força normal, não é? Beleza? Pessoal, só que se o elevador está parado, a aceleração sobre ele vale quanto? Vale 0. Se a aceleração vale 0, nós não podemos esquecer da segunda lei. Força resultante é massa vezes aceleração. Aceleração igual a 0, quanto é que vai dar a força resultante? 0. Para resultante dar 0, esse valor tem que ter o mesmo valor que esse. Normal e peso têm o mesmo valor. Aliás, eu esqueci de perguntar a vocês, qual é o peso desta pessoa de 60 quilogramas? O peso dela
é de 600 newtons. Pessoal, isso aqui é chamado peso real. Esteja ela no elevador, numa piscina, deitada na cama, em qualquer lugar, o peso dela será 600. Mas pode ser que ela não sinta esse peso. Ela pode sentir mais, menos ou não sentir nada. Então, quanto é que vai indicar a balança nesse caso, se a normal anulou o peso? Para anular tem que ter o mesmo valor. Então, nesse caso, a indicação... Opa, não coloquei. A indicação da balança é o próprio peso da pessoa. É o que a gente vê quando você vai na farmácia, sobe lá, aparece o seu peso. Só que agora vocês são cientistas. Na hora que aparecer 60, o que você tem que fazer mentalmente ali? Multiplicar por quanto? Por 10, né? 600 newton. Ó, elevador subindo ou descendo em MRU, pessoal, lei da inércia. Quanto é que vale a aceleração no movimento retilíneo uniforme? 0 de novo. Isso quer dizer que a resultante das forças vai ser quanto de novo? 0. Ou seja, o peso é normal, tem o mesmo valor. É a lei da inércia. Estar em repouso, estar em MRU, o efeito é o mesmo. Tá? Então, a balança continuará indicando o meu próprio peso. Ah, pessoal, então tá certo. Só que o exercício começa agora. Ó, o elevador está subindo acelerado, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Será que a balança indicará meu próprio peso, pessoal? Use a lógica. Pense na primeira lei de Newton. Vamos deixar aquele valor lá, certo? Subir na balança. O elevador está parado lá no térreo. 600 newton. Quer dizer, um dia, né? Hoje, um pouquinho mais. Certo? Aí você apertou lá, 20º andar, o elevador acelera para cima. Mas a lei da inércia diz que a tendência do meu corpo não é subir. Qual é a tendência? É permanecer em repouso. Então, na hora que o elevador sobe, eu vou fazer uma pressão maior no elevador. Então, o que acontece com a indicação da balança? Será maior do que o meu próprio peso. Vamos mostrar para vocês? Estou eu aqui, ó. Quais são as forças atuantes sobre mim? Peso de 600 newtons e a trocada com a superfície, que é a normal, que eu não sei quanto vale. Calcular a indicação da balança significa calcular a normal. Movimento para cima. Ó, o movimento, ele está subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Segundo a lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Mas como é que fica a resultante agora, pessoal? Ó o sentido do movimento, ó a normal, ó o peso. Quem menos quem? Favor do movimento, normal. Contra o movimento, peso. Então, normal menos o peso é igual massa. A massa é 60, hein? O peso é 600. Massa 60, aceleração 2. Passa isso aqui para lá mais, 120 mais 600 vai dar quanto? 720 newtons. Vocês perceberam o que aconteceu? Eu continuo com 600 newtons de peso. Só que eu tenho uma sensação de estar com um peso de quanto agora, pessoal? 720. Por exemplo, se esse tablado fosse o chão do elevador, se ele estiver parado, eu vou fazer uma força para conseguir vencer o meu peso. Se ele acelerar para cima, será que... O que vai acontecer, hein? Eu vou ficar mais pesado. Por isso que chama peso aparente. Eu tenho a sensação de estar com 720 newtons. Certo? Beleza. E se o elevador continuar subindo, só que em movimento retardado, com o mesmo módulo de aceleração? O que vocês acham que vai acontecer? O que vai mudar em relação à letra C? O que vai mudar é só aqui. Porque para que o movimento seja retardado, a aceleração tem que ser contrária ao movimento. Você continua subindo, mas é freado para baixo, certo? Então vocês vão pegar a segunda lei de Newton, vai ficar normal menos 600, 60 vezes quanto agora? Agora é menos 2, certo? Passa para lá mais, menos 120 mais 600 vai dar quanto?
Olha o pessoal que faz regime aí, ó. Olha como... Você quer se sentir mais leve? Sentir mais leve. Fique andando num elevador em movimento de subida retardado. Você continua pesando 600, mas você tem uma sensação de peso igual a quanto? 480 newton. Não é bom? Você olha, está do mesmo jeito, mas a sensação de peso é menor. Certo? Chama-se ponderabilidade. Aqui aumenta a ponderabilidade, aqui diminui, pessoal. E é a lógica da inércia. Estou lá, o elevador está subindo, por exemplo, em movimento uniforme, 600 newton. Na hora que freia, se ele está subindo, tem que ser freado para baixo. Na hora que ele freia, qual é a tendência do meu corpo? É continuar subindo. Então eu pressiono menos o chão. Beleza? Ó, agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos descer. Primeiro acelerado, depois retardado. O que que muda? Só muda isso. Vou pegar o próprio desenho aqui, ó. O movimento é para baixo. Se o movimento é para baixo, pessoal, como é que fica então? Opa! Ah, tem um erro. Aqui é a letra D, então é a letra E e a letra F. Certo? Então a letra E, se ele está descendo, qual é a força favorável ao movimento aqui? Peso menos normal, né? Agora é o contrário. Então vocês vão inverter aqui. Então fica peso 600, normal, não sei. Massa 60. Aceleração está descendo acelerado, positiva. Vocês vão fazer o cálculo, vocês são bons nisso. Vocês vão encontrar o valor 480 newtons. O que vocês perceberam? Que a sensação de descer acelerado é a mesma que o quê? Subir retardado. E adivinha o que vai acontecer quando eu estiver descendo acelerado? Vocês vão ter a mesma sensação de descendo retardado, subir acelerado, tá? Que também basta vocês colocarem, ó, 600 menos a normal, massa 60, só que a aceleração passaria a ser quanto agora? Retardado, pessoal, contrário ao movimento, menos 2. Faça os cálculos, vocês vão encontrar 720 newton. O movimento de um elevador, ele tem 3 fases. Acelerado, uniforme e retardado. Então você está lá no teste, você apertou o 20º andar, ele acelera. Até um certo momento, aí ele mantém velocidade constante. Aí chega uma hora, porque você tem que parar, não tem que parar? Ele começa a frear. Então o movimento é retardado, até parar. Na volta a mesma coisa. Você aperta térreo, acelera, uniforme, retardado. Entendeu? Então essa é a sequência do movimento aí. Então essas são as ponderabilidades, a sensação de peso. Então notem vocês, a partir de hoje vocês estão proibidos de falar 2 coisas. Que balança mede massa e que balança mede peso. Você não vai se pesar. Você chega na farmácia, ô farmacêutico, será que eu poderia usar a sua balança para medir a reação normal entre eu e a superfície de contato da balança? É isso que vocês devem pedir para ele. Essa é a força medida. Que pode coincidir com o peso, só em 2 situações. Quando é que a normal coincide com o peso? Repouso ou movimento retilíneo-uniforme. Fora isso, pessoal, não coincide, ó. Então você não está usando a balança para medir seu peso. Não vai. Só que o melhor ainda está por vir. E se o elevador, imagine a cena, você está lá no 100º andar de um prédio, o seu inimigo descobriu que você está lá, você entrou no elevador e vai lá e rompe o cabo do elevador. No 100º andar do prédio. Ou seja, vai cair em queda livre. Quanto que vai indicar a balança nesse momento? Vamos ver? Ora, se vai cair em queda livre, a aceleração não é mais 2. Quem que é a aceleração? Não é o G? Quanto vale? Vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente fizer a volta, ó, a volta é isso aqui, ó, né? Peso menos normal, massa, só que a aceleração agora qual é? 10.
Isso aqui vai dar 600, pessoal. Aqui também vai dar 600. Quanto vai indicar a balança? Você sabe o que significa isso? Eu sempre digo, se você estiver no elevador, olhar, em cima de uma balança, olhar para ela, está indicando 0, duas possibilidades. Ou a balança quebrou, ou você está passando dessa para uma pior, né? Porque o que significa a balança indicar 0? Significa que você perdeu o contato com a superfície. Você começa a flutuar dentro do elevador. É o chamado queda livre. É a mesma sensação que os astronautas têm no espaço. É a queda livre. Então, é a imponderabilidade, a ausência de peso. Essa é uma frase perigosa. Não é que eu não tenho peso, eu tenho, mas eu não estou sentindo porque eu estou flutuando. Tá? A pessoa que legal, vocês dentro do elevador, todo mundo flutuando lá dentro, começa a rezar porque o fim está próximo. Certo? Então é a história da queda livre aqui. Ok? É isso aí.